ali, e eu falo desse livro, assim, hoje eu mudei muito as perspectivas que eu tenho em relação ao que eu coloco ali, mas era a minha história. Eu nasci dentro do espiritismo, e desde muito cedo uma série de coisas aconteciam comigo, todos aqueles fenômenos que a galera chama de mediunidade e tal. Com 13 anos eu fui na Ana Maria Braga falar disso, e minha vida deu uma virada nessa época, porque eu fazia parte do maior centro espírita do Brasil na época. Era já muito próximo da direção, mas eu passei a trabalhar com a direção, e desde aquela época, desde mais cedo, na verdade, as pessoas me pediam consulta, ajuda, orientação. Caramba. Imagina isso, para uma criança de 13 anos, isso virou uma maluquice. As coisas continuavam acontecendo comigo, no meio desse processo eu tentava me entender estudando que nem um maluco. Junto com isso tudo, eu também tentava viver uma vida... Eu sempre tive essa coisa meio precoce, mas não com uma pretensão, mas eu sempre tive essa fome de viver de uma forma mais responsável. Então, eu tinha sempre amigos muito mais velhos, eu quis ir trabalhar fora muito rápido. Então, eu estava trabalhando numa multinacional quando eu tinha 16 anos, saí desse centro espírita com 16 anos. Aí montei o meu centro espiritualista, fui percorrer caminhos espirituais em várias jornadas. E aí, nesse processo, eu conhecia já o meu mestre, que eu não entendia muito bem como era essa relação dentro dos caminhos da filosofia indiana, o que é um guru, o que não é e tal. Mas com 17 para 18 anos, depois de sair do espiritismo, ter toda essa carreira maluca lá, eu entrei numa crise existencial muito forte, assim. Então, eu parei para olhar minha vida, eu trabalhando que nem um maluco, dormindo 3 horas por noite, fazendo cursinho, dirigindo um centro com pessoas com problema, né? Eu entrei numa crise e comecei a me perguntar, meu Deus, mas e aí? Qual é o sentido disso tudo? Será que eu não sou um completo maluco? Nessa época, eu estava numa crise cética bastante profunda, então peguei o livrinho do plano de saúde, né, porque era com livrinho, e fui atrás de um neurologista para saber se eu não era esquizofrênico. Aí fiz exame, e aí o destino é uma coisa curiosa, né, porque não é que eu acredite assim que as coisas sejam programadas, mas as coincidências são curiosas, porque eu fui no neurologista, falei, eu quero fazer ressonância e eletroencefalograma para saber se eu não sou esquizofrênico. Ele falou, você sabe que não é assim que vê isso, né? Falei, eu sei, mas eu quero ver se não tem nada errado com o meu cérebro. E aí comecei a conversar com o neuro e o cara era espírita. Eu falei, não acredito. Já pensou em procurar um centro? Eu falei, então é tudo que eu não quero procurar agora. E aí, pois é, mas aí na época ele ainda falou, ele olhou os exames e falou, tá vendo, é um cérebro saudável de um jovem da tua idade e tal. Só que aquilo, no meio dessa crise, eu tava numa crise suicida, assim. Eu ia todo dia pegar metrô e era uma angústia violenta, assim. E nesse processo, eu perguntei pro meu mestre, olha, todo mundo me diz que eu tenho que melhorar nisso ou naquilo, né? Todo mundo fala isso pra nós, né? Melhora nisso, melhora naquilo. Espírita, pastor, amigo, psicólogo. Mas ninguém nunca me disse uma coisa muito simples. Como? Como é que a gente muda? Como é que a gente melhora? Como é que eu me conheço? Porque todo mundo fala de autoconhecimento. Autoconhecimento agora, inclusive, depois da pandemia, virou um super produto. Mas que raio é isso? Como é que eu faço pra olhar pra dentro e de fato me conhecer e não ficar só falando sobre isso de uma forma totalmente aleatória e sem método? Mas é a busca, não é? A melhora faz parte da busca do conhecimento. Mas como é que você faz isso? Qual é o método? Qual é o jeito? Porque, e isso pra mim é uma coisa importante, ainda mais depois da filosofia, que é, se não existe caminho, se não existe jeito de fazer, você só tá derivando, né? Estou me conhecendo. Certo, você pode fazer isso quando você tá tomando um copo d'água, mas qual é o grau de atenção que você dá pra isso? Como é que você desenvolve isso? Mas não tem uma receita de bolo pra isso aí. Cada pessoa pode fazer da sua forma, não? Por um lado, sim, mas por outro, todas as tradições meditativas que se desenvolveram ao longo da história humana, em todas as culturas, falam disso. Como você olha pra dentro de um jeito organizado. Psicologia também é sobre isso. Como é que você vai fazer pra se conhecer de uma forma organizada? Porque uma coisa é você dizer, eu estou fazendo terapia e aprofundando esse olhar sobre as minhas sombras, sobre as minhas questões. Outra é você falar assim, eu não preciso de terapia, minha terapia são as conversas que eu tenho com os meus amigos. Não é isso. Porque um profissional vai entender as nuances dos nossos auto-enganos, a pessoa tem um olhar distante para te ajudar a organizar isso. A mesma coisa a meditação. A diferença é que na terapia ainda existe essa relação sujeito e objeto, paciente ou cliente e terapeuta, analista.
Dentro da meditação, você passa a ser o laboratório, a experiência, o cientista, tudo num lugar só. E aí foi quando meu mestre disse, agora você está pronto pro que eu tenho para te ensinar, e esse ano você vai para Bharat Mata. E eu, pra onde? Que isso? Aonde Pois que é, é eu não consigo isso? nem falar isso. É o nome da Índia, porque os hindus dão tá. pra ela. E eu não sabia, nunca tinha saído do país. E aí, Pô, quantos anos? 17 para 18. Moleque, mano, você peitou? Eu disse pra ele, sabe que a minha abordagem com o meu mestre durante muitos anos era assim, eu não acredito nesta merda e eu vou fazer pra provar pro senhor que isso não funciona comigo. Aí eu fazia e funcionava. E eu, tá, beleza. E isso foi um negócio da Índia. Ele falou assim, você vai pra Índia esse ano. E eu falei, eu não tenho dinheiro, eu nunca saí do país, se o senhor tá falando. 15 dias depois, pessoas que eu nunca tinha visto apareceram e me ofereceram a viagem. E pagaram tudo, assim. E eu fui para as cidades que ele falou que eu deveria ir. E vivi uma série de coisas, que um mês lá. Aí eu achava que eu não ia querer voltar por conta da crise. Mas uma vez que eu tava lá, e embora eu estivesse fascinado com a história toda, não via a hora de voltar. E aí começou esse processo que eu falo que, né, você começa a ser cozido para se transformar em outra coisa, essa alquimia da consciência. Na viagem, eu já tinha começado a escrever. Comecei a escrever meu primeiro livro, eu tinha uns 9 anos, eram textos e tal. Mas na viagem, eu tinha muitas horas no trem. Então eu comecei a pensar, poxa vida, eu tô vivendo tanta coisa esses anos todos, como é que eu faço? Porque toda vez que alguém me perguntava a minha história, era um pouco do que tá acontecendo agora. Eu pensava, por onde eu começo? Como é que eu explico isso aqui? E mais ainda, como é que eu transformo essa história num jeito de ajudar as pessoas, de falar, ó, existe caminho, existe meio de fazer. Não só, olha como o Guilherme é especial, porque não é sobre isso. E aí, nas viagens de trem, teve uma que foi de 26 horas, assim, de Calcutá para Mumbai. E eu comecei a escrever no trem e boa parte do livro saiu ali. E aí foi uma questão de, assim, eu voltei em julho, eu escrevi o livro até março do ano seguinte, fui aparando, melhorando e tal, e lancei o livro no ano seguinte, na Bienal do Livro de 2012. Então foi interessante, porque esse livro, inclusive, foi o jeito que acabou que eu conheci meu marido. E, muita coisa aconteceu por causa desse livro. Mas aí dali pra frente, a minha vida mudou muito, assim. Então, quando eu voltei da Índia a primeira vez, eu tava fazendo cursinho, porque eu queria fazer direito, eu tava pensando em ir pra política, olha que loucura. Pô, você tem um pouco de Então, eu também acho. assim, sabe? Eu acho que eu adoraria, inclusive, mas assim, essa é das únicas coisas que, assim, eu recebi proibições veementes dos mestres, essa foi assim, fique longe da política. Sério? Pô, tem um motivo específico pra isso aí? Se a explicação que eles deram é absolutamente verdadeira, eu já tive envolvido muito com poder e deu muito errado. Entendi, cara. Então é uma parada de vidas passadas. Porque eu curto, assim, não, né? eu gosto, eu me interesso, eu fiz filosofia. E na filosofia você estuda um bocado de política, então eu gosto da parada. A política é uma forma de se ajudar as pessoas, né? Mas... Se você for do bem, né? Senão você pode foder geral. É muito tentador, né? Eu acho que poder é a coisa mais viciante que existe. Mais que cocaína, que sexo, que... Poder é uma parada Também muito viciante. Mais que dinheiro, inclusive, dinheiro em si. Sim. E é muito problemático isso, essa ideia. Porque todas essas tradições que vão tentar dizer pra nós, felicidade existe, mas ela é cultivada a partir de dentro, e você tem que entender que você, o outro, o que você chama de Deus e a natureza, não são tão separados quanto você acha. Todas essas doutrinas que vão ensinar a gente a perceber a realidade de um jeito diferente, começam dizendo que se tem uma coisa que qualquer mística, que qualquer via espiritual verdadeira não trata, é sobre poder. Por quê? Porque o poder é a ideia de você, através do seu ego, exercer domínio sobre outra pessoa. E se tem uma coisa que qualquer caminho espiritual vai te ensinar, é obter domínio sobre si mesmo e perceber que você e o outro e Deus, em algum grau, são um e o mesmo. Então, o poder é a exacerbação dessa entidade que a gente vai chamar de ego e que é a fundação do nosso sofrimento, né? Todo mestre vai dizer para nós, em qualquer doutrina, hinduísmo, budismo, islã e tal, que é a ignorância a chave que faz a gente sofrer, e essa ignorância começa com a ideia de eu ser um eu separado dos outros. Que o meu umbigo seja o centro do universo e que eu cuidar só de mim é o princípio para uma vida sadia e feliz. Não, é um princípio para uma vida narcisista, vazia, sem significado. Mano, e aí, tá, você vai pra Índia e lá você começa a desenvolver essa parte de
de yoga, de concentração que você tem. Você ganhou uma oportunidade para ir de pessoas que você não conhecia, porque eles enxergavam em você alguma coisa autodidata, um potencial maior. Dá para perceber isso nas pessoas? Por que você foi o escolhido nessa situação? Você sabe? Elas sabiam dessa minha história, né? Da história do menino médium e de que eu era uma pessoa muito diferente, eloquente até. E eu não sei, cara, quando você entra no caminho desses mestres, as coisas vão acontecendo, sabe? Acho que seria uma boa recomendação a galera ler a Autobiografia de um Yogi, que foi um dos livros que mudou a minha vida. E a galera, quando lê, tem a mesma sensação que eu tive na época, porque eles vão contando uma série de milagres absurdos, e você vai falando, mano, isso aqui não existe, não é possível. E eu passei a, como uma pessoa cética, entender um pouco disso, e eu ainda sou bastante cético, bastante reticente, apesar de tudo que acontece comigo. Mas eu comecei a perceber assim, tipo, rola alguma coisa e rola porque eu tô vendo, né? Apesar da minha teimosia, isso aqui tá acontecendo, você fala, porra, mano, não tem como eu duvidar disso.